Este é o projeto que você vai aprender a fazer neste curso. Um game de aventura em plataforma em realidade aumentada para celulares e tablets. O game é desenvolvido com a nova Unity 5 e a parte da integração da realidade aumentada com a Vuforia 4. Neste curso, através de 2 horas de aula, eu ensino como programar em C#, passo a passo, este jogo, desde a configuração dos objetos e do personagem, da implementação do Character Controller na Unity 5 para movimentar o personagem, a configuração do cenário para fazer a colisão, pegar itens, fazer o personagem sofrer danos, utilizar partículas, efeitos de som. Como o jogo é para celular, eu ensino a implementar esse joystick virtual . E no final do projeto, a gente vê como integrar a Vuforia, a SDK de realidade aumentada, e fazer o jogo funcionar num tablet, num smartphone. Vamos abrir a Unity e criar um novo projeto. Vou clicar em New Project. Vou escolher um game 3D. Escolher o diretório que eu quero salvar o meu projeto. E dar um nome para o meu projeto. Quando você cria um projeto na Unity, ele cria uma estrutura, um diretório, uma estrutura de pastas, que é o seu projeto, ok? Aqui a gente está com a Unity aberta. Tenho 2 objetos na minha cena, que são uma câmera e uma luz. Essa é a aba Project, que é onde eu vou ver os itens que compõem o meu jogo. E a aba Inspetor. Eu vou dar um Save Scene. Eu vou dar um nome para essa cena. Quando eu salvar, ele vai criar um arquivo lá na pasta Assets, que é a minha cena do jogo. Vamos agora importar os modelos 3D que a gente fez no 3D Studio Max. Eu tenho essa pasta aqui, modelos. Aqui dentro eu tenho alguns FBX, eu tenho o jogador, o cenário e essas pedras e as texturas dos modelos. Eu vou copiar essa pasta, vou vir aqui no meu projeto na Unity, vou dar um botão direito, Review in Finder, ele vai me mostrar o diretório da estrutura de pastas que ele criou. Dentro da pasta Assets eu vou colar essa pasta que tem os FBX dentro. Ok? Quando eu voltar aqui para Unity, ele já sabe que o diretório Assets foi mexido e ele vai recarregar o projeto, já com os modelos que estão lá dentro. Eu consigo ver aqui embaixo, na aba Project, todos os modelos que estão dentro da pasta. Inclusive eu consigo visualizar os modelos, selecionando o FBX eu tenho um pequeno visualizador aqui do lado. Ok? Por aqui que a gente edita esses modelos.
Vamos só fazer um pequeno ajuste nos modelos. Eu vou selecionar aqui o cenário, venho aqui na aba Animations e desligo a opção de importar animações, porque eu deixei ligado lá no Max, ele não precisa das animações. Eu vou mexer aqui também nos materiais que vieram do Max, porque por aqui a gente pode trocar o tipo de shader. Vou escolher esse aqui, Mobile Diffuse. Mesmo eu vou fazer para os outros objetos. Esse aqui ele ficou sem textura, então eu consigo selecionar direto daqui a textura do piso, ó, da plataforma. Também Mobile Diffuse. E os outros itens, a peninha. A estrela. Ok? A estrela, ao invés de deixar o Diffuse Mobile, eu vou usar esse outro aqui, ó, Unlit Texture. Ele dá um Self-Illumination na textura. No meu personagem, ó, dentro aqui da hierarquia, eu consigo selecionar o modelo, mexer na textura dele. Como é o mesmo material da camiseta, ele já trocou também. Por último, selecionar essas pedras aqui. Mesma coisa, Mobile Diffuse. Vou agora instanciar esse FBX do cenário, porque eu vou arrastar ele para dentro aqui da minha hierarquia. E assim eu consigo selecionar os objetos dentro do FBX e separar eles aqui, ó. Eu vou selecionar eles e arrastar para fora. Ele vai falar que ele vai perder os parâmetros do prefab. E agora eu vou editar um pouco eles. Eu vou renomear cada objeto. Ok? Eu vou selecionar esses objetos, vou desligar eles aqui, vou desligar a visualização deles. Esses três itens aqui, o ovo, a pena e a estrelinha, eu vou selecionar eles. Primeiro eu vou vir aqui no Transform e vou dar um reset para centralizar todos eles no mundo. Ok? Apenas o ovo aqui eu vou girar ele 90 graus, que ele ficou deitado, menos 90. Vou deixar eles centralizadinhos aqui no zero do grid. E todos do mesmo tamanho. Ok? Agora eu preciso criar um node que vai ser o pai desses objetos. Eu vou vir aqui na hierarquia, vou dar um Ctrl Shift N. Ele vai criar 3 objetos novos. Eu vou resetar o transform deles e vou dar um nome para cada um deles aqui, ó. Estrela, ovo e pena. Então eu tenho 3 objetos vazios aqui, que eles vão ser os pais desses meus itens, para facilitar a manipulação deles depois. Eu vou falar para a geometria da estrelinha, da pena e do ovo serem filhas desses novos nodes. Ok? Então sempre que eu movimentar eles ou girar, eu movo eles pelo pai. Então esses 3
nodes aqui, eles são um node vazio e um filho, né? Vamos, por enquanto, trabalhar só com o do ovo aqui, ó. Eu tenho um node vazio, o filho dele é a geometria do ovo. Eu vou selecionar a geometria do ovo e vou animar ele dando uma achatadinha ali, né? Então eu venho nessa aba aqui, Window Animation. Dentro da aba eu tenho que clicar nesse botão aqui, Record, e criar um novo arquivo de animação aqui. Eu vou chamar ele de Anima Ovo, ok? Ele vai criar um novo item lá na pasta de modelos. Eu dou um Add Property. Por enquanto eu vou animar só a escala do ovo. Então eu ando a minha timeline até a metade, chamo o gizmo da escala e aplico uma escala nele. Você vai ver que ali embaixo ele criou um keyframe para o meu objeto. Ok? Aqui embaixo eu posso dar o play, ver que ele está animado. Se eu desligar o botão Record, a animação já está associada ao objeto. Vamos só ajustar essa câmera aqui. Eu vou trocar aqui, vou tirar a imagem de fundo, Skybox, e trocar a cor do fundo da câmera. Vou apertar o play aqui para ver o game sendo executado. Pode ver que o objeto já tem a sua animação. Agora eu vou animar a peninha. Eu vou esconder o ovo aqui, vou ligar o node da pena. Ela eu não vou animar com keyframe, tá? Eu vou animar ela com um script. Vai ser um script que vai ficar girando, vai ficar aplicando uma rotação nela. Então eu vou selecionar o node, vou vir aqui na aba inspetor e vou adicionar um novo componente, um C# script. Vai chamar gira objeto. Com o node selecionado eu consigo ver que ele está aplicado aqui o componente. Para editar o script, eu posso vir aqui embaixo, na pasta Assets, eu vou ver que ele criou para mim aqui um script. Para deixar meu projeto mais organizado, eu vou criar um novo diretório, que vai ser onde eu vou deixar todos os scripts do meu jogo. Eu vou jogar esse arquivo do script dentro dessa pasta. Ok, agora sim, agora para editar o meu script, ou eu dou 2 cliques nele aqui, ou eu venho aqui ó, no componente, botão direito, Edit Script. Ele vai abrir esse outro software aqui que é o MonoDevelop, que é o editor de script da Unity. Tá? Eu vou ver que nesse script eu tenho 2 eventos, o Start, que ele é executado uma vez só quando o objeto aparece na cena, né? E o Update, que ele é executado sempre, toda hora, cada frame que a Unity renderizar, ele chama esse evento aqui. Então, nesse evento, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar uma rotação, aqui é um vetor da rotação nos 3 eixos, e esse multiplicador aqui, esse time vezes delta time, serve para normalizar o tempo da animação de acordo com cada aparelho. Se tiver com um aparelho mais lento ou mais rápido, ele vai tocar a animação no mesmo tempo. Salvo o meu script, volto aqui para a Unity, quando eu dou o play, eu vou ver que o script está sendo executado. Tá? Eu vou só ajustar aqui a câmera. Eu vou ver que a pena está girando no eixo Z, né? Vou voltar aqui para o meu script, fazer uma pequena alteração aqui, ó. 60 em Y e 0. Salvo. Quando eu executar novamente aqui na Unity, ela está girando em outro eixo. Posso até alterar esse script aqui com ele funcionando, ó. Salvo. Eu vou ver na Unity que a animação já está um pouco mais rápida, porque ela já foi alterada ali. Agora eu vou animar a estrela.
Para a animação da estrela, eu vou usar tanto uma animação de keyframe quanto o script. Então eu vou jogar o mesmo script no node da estrela. Esse script já vai fazer ela ficar girando aqui. Ok? Além dessa animação do giro, que é o script que está fazendo, eu quero vir aqui no node, na geometria da estrela, na aba Animation. Vou criar uma nova animação para ela. E eu vou fazer uma animação de posição para ela ficar subindo e descendo. Aqui eu já vou pedir para ela salvar o arquivo da animação na pasta modelos. E eu venho aqui, adiciono uma propriedade, um transform posição. Ando ali minha timeline. Lembra que eu posso copiar os frames, deslocar eles de lugar. Ctrl C e Ctrl V. Eu copio e colo eles aqui. Ok? Então eu vou copiar esses keyframes ali para dar uma desacelerada na animação. E vou dar uma deslocada nesses frames aqui para dar uma desacelerada tanto quando ele sobe quanto quando desce também. Ok? Não ficar um movimento tão automático. Ok? Então essas duas animações aqui somadas, quando a gente executar o projeto aqui, você vai ver que ele está girando, subindo e descendo. Ok? Agora eu só preciso criar os meus prefabs. Eu vou voltar aos meus objetos aqui. Os prefabs, eles são um item, na verdade ele é o componente que junta isso tudo do objeto, tá? É como se você criasse um bloco que tem toda essa configuração do objeto. Então para cada item que você criar, você não vai precisar fazer isso tudo de novo, né? Eu vou só pegar o node da estrela, deixar ele selecionado aqui e vou arrastar ele para dentro da aba projeto. Pode ver que ele criou ali um ícone e ali embaixo eu tenho escrito que ele é um prefab. A mesma coisa eu vou fazer com o ovo e com a pena. Ok? Esses itens aqui eu posso deletar eles da cena, que agora eu tenho um prefab que é uma instância desse bloco de objeto que eu criei. Tá? Toda vez que eu for criar um objeto agora, ó, a minha cena está sem nada aqui. Quando eu for criar um item agora, eu posso só criar um prefab desse, que ele já vai vir a geometria com o pai, o script, a animação, todos os componentes que tem dentro do objeto. Ok? Então com isso a gente tem um item aí do nosso jogo configurado já para usar sempre que a gente quiser. Ok? Todos eles já estão com o script e com a animação. Consigo trocar essas abas aqui, Game e Scene, e aí eu consigo ver o meu game executando dentro da cena da Unity. Lembra que tudo que eu mudar em um prefab vai alterar em todos os outros que estão na cena. Então isso deixa mais fácil da gente mexer nos itens do game. Vamos começar a entender como vai funcionar a movimentação do personagem. Então para isso eu vou esconder todos os objetos da minha cena e vou criar um novo plano, aqui com o botão direito na hierarquia, tá? Objeto 3D, um plano e um cubo. Esse cubo vai representar o meu personagem. E eu vou usar um componente que é o Character Controller para controlar esse cubo. Aqui, se a gente só rotacionar a luz aqui na Unity 5, ele já arruma o sistema de iluminação até dela, tá? Então você consegue arrumar a iluminação só girando essa luz principal. Então eu vou posicionar a câmera aqui, tá? Então essa vai ser a nossa cena para a gente começar a entender como a gente vai movimentar o personagem. Eu vou selecionar aqui o box e vou aplicar um componente nele que é o Character Controller. Ou você pode digitar ali, ou você pode vir aqui
na abinha física, ó, ele vai estar aqui dentro, tá? Então o Character Controller, ele é esse operador aqui, ó, ele tem algumas propriedades aqui que te permitem movimentar, colidir um objeto e dar um efeito da gravidade no objeto mais fácil. Eu vou aplicar aqui também um outro script que chama Move Personagem. Ó, vou criar e vou adicionar ele aqui, tá? E nesse script aqui é onde eu vou colocar minha programação para o Character Controller andar. Eu vou jogar o script na minha pastinha Scripts, ok? Para ficar mais organizado no meu projeto. E a gente vai editar esse script aqui, o Move Personagem, ok? Então, até aqui eu tenho um componente, Character Controller, e um script associado ali ao box. E nesse script, então, no Move Personagem, eu vou inicializar aqui, ó, algumas variáveis. Um objeto Character Controller, um valor para o tanto que ele vai girar, um vetor de 3 posições, que é o tanto que ele vai se mover, que é o vetor direção, um valor para a velocidade dele, e o valor do pulo. No evento Start, eu tenho que dar um Get Componente, pegar o Character Controller dele. E no evento Update, eu preciso ter esse código aqui, ó. Então eu preciso criar um vetor, 3 posições, que vai ser o tanto que ele vai mover o objeto para frente. Eu preciso aplicar uma rotação nele. Percebe que esse input get axis é o valor que ele vai pegar do input do teclado, tá? É um valor que ele vai de 0 até 1, é um float que ele vai de 0 a 1, e ele vai pegar se o usuário está apertando para cima, para baixo ou para os lados. Então essas duas primeiras linhas aí, elas servem para você pegar o valor do eixo na vertical e multiplicar por esse vetor vezes a velocidade que você der para ele. E a segunda linha, ele faz isso pegando o eixo da horizontal e aplicando numa rotação isso daí. Depois você tem essas duas linhas, o Move, o objeto Character Controller Move, ele vai pegar o vetor forward, né, e multiplicar pelo delta time para ele normalizar esse movimento. E depois ele tem uma outra linha ali que é o Simple Move, que ele executa a física, tá? Isso daí, essa linha aí, ela vai empurrar o Character Controller para baixo para simular a gravidade da cena. Depois a gente tem essa condição aí, o if, o input get button, o jump no caso aí pela unit, pelos valores globais da unit, está associado ao espaço, tá? Então se você apertar o botão espaço e o objeto tiver esse valor aí do Character Controller is grounded, quer dizer que ele está parado, né? Ele está encostado no chão. Então se ele estiver encostado no chão, o vetor direção, o Y dele, né, que é a direção para cima, vai receber o valor do pulo. Então ele vai empurrar o objeto para cima, ok? E essas duas últimas linhas aí vai servir para empurrar o personagem para baixo, né, porque ele vai decrementando o valor do Y, no caso do pulo dele. E por último, esse move aí, ele vai empurrar o Character Controller, vai mover ele de acordo com esse novo vetor aí e vai multiplicar pelo delta time para normalizar o tempo ali da ação, né? Então com isso aí eu vou executar ele aqui na Unity. Então quando eu aperto para cima e para baixo, ele vai para cima e para baixo, e para o lado ele gira. Ok? O ideal é a gente ir testando cada uma dessas linhas, uma por uma, para entendendo essas ações aí, alterando os valores da velocidade, do pulo,
e os valores do Character Controller aí dentro também, ok? Então, aqui para a aula ficar mais curta, eu acabo dando essa passada por cima do código, mas o ideal para você acabar entendendo isso tudo é você ir linha por linha, entendendo o que esses valores aqui estão fazendo, ok? Agora a gente vai fazer uma configuração no modelo 3D do personagem, tá? Nas animações dele, para a gente inserir ele na cena e usar as animações dele. Então eu venho aqui na aba Rigging, troco ali o Animation Type para Legacy e dou um Apply. Depois eu vou na aba Animation e eu consigo visualizar as animações que eu exportei do 3D Max, né? Então eu posso ver que essa animação ela tem 100 frames, tá? É 90 frames, do 0 ao 90. E eu vou dividir ela em 3 clipes de animação. Então o primeiro vai ser do 0 ao 50, que é o idle, que é ele parado. Okay? Então é só colocar no campo aqui o nome da animação e o começo e o final dela. Aqui embaixo eu posso dar um Add Loop Frame, que no final ele vai colocar um frame igual ao primeiro frame da animação e deixar ele em loop. Vou adicionar outro clipe aqui, que vai chamar Walk, que vai ser dos 51 ao 70. Deixar ele aqui também em loop. Dar um Apply. Então essa animaçãozinha aqui dele andando. Se quiser pode adicionar um loop frame. Às vezes sua animação fica flicando do frame final para o inicial, apesar de você ter copiado o frame, o keyframe na animação do Max, né? Então você liga o Add Loop Frame para normalizar a animação ali. Por último eu vou criar uma animação que vai ser um Jump do 71 ao 90 e o Wrap Mode vai ser Once, ok? Então eu tenho uma animaçãozinha dele pulando aqui. O que eu tenho aqui no final são 3 animações, a Walk, Idle e Jump. Cada uma com uma característica ali diferente, se ela vai ser em loop, se ela vai acontecer uma vez só. Ok? Então agora eu vou esconder aqui o chão e esse player que a gente criou, né? E vou instanciar aqui, ó, vou arrastar esse objeto aqui do felpudo, né, do player para a cena. Eu vou zerar aqui o transform dele. Como ele ficou inclinado aqui, porque eu exportei do 3D Max, vou dar um menos 90 aqui na rotação, tá? Pode ver que ele fica esse node aparecendo da estrelinha. Eu posso deletar a geometria dele, ó. Se eu remover esses dois componentes aqui, o objeto tá lá, só que ele tá vazio agora, ele não tem geometria, tá? Então ele não aparece. Se eu executar essa cena da Unity aqui, ó, na verdade ele parou a animação porque eu tinha esquecido de configurar ele para loop na hora do idle ali, ó. Pode ver que ele está em default, né? Deixa ele em loop aqui, você vai ver que a animação ela já está tocando ali, repetindo. Pode ver que está dando um flickzinho ali na hora do loop da animação, tá? Vou deixar o final da animação para 49 aqui. Como está o Add Loop Frame ligado, ó, pode ver que o flick sumiu nessa hora. Ok? Mesmo o 3D Max estando com o keyframe copiado, isso às vezes acontece. Eu vou posicionar aqui minha câmera só para a gente ver melhor. Ok?
Esse transform aqui eu não posso mexer nele, porque as animações, ele tem animações, as animações estão relativas ao mundo, né? Então eu faço o seguinte, eu crio um novo objeto aqui, o Ctrl Shift N, né? Um objeto vazio, novo. E eu falo para esse FBX aqui, ó, ser filho desse node, tá? Esse node é o que eu vou movimentar. Agora eu vou ligar o cenário aqui e o box que eu tinha criado. E eu vou fazer assim, ó, esse node aqui, ele vai ser filho do meu cubo. O cubo é o que tinha o Character Controller, né? Então você poderia aplicar tudo de novo no felpudo, mas no caso aqui fica mais fácil, tá? Eu vou deletar também o Mesh Render e a malha dele aqui, ó. Vou dar um Remove Componente, que o box não aparece mais. Eu posso remover também esse Box Collider dele, que o Character Controller já tem um colisor, tá? O que eu preciso fazer aqui é só encaixar o colisor dele no personagem. Então, vamos arrumar aqui o personagem, o transform dele aqui. E vamos ajustar o raio aqui dessa cápsula de colisão do Character Controller. Tenta deixar ele mais rente ao corpo só do personagem. Ok? Então, como esse node é filho lá do box, né, que a gente não está vendo mais, você pode ver que agora ele está herdando ali o movimento dele, tá? Então você já consegue mexer o personagem ali. Agora a gente precisa disparar as animações, né? Dele correndo, pulando, e quando ele não está fazendo nada ele volta pro idle, ok? Então, para carregar as animações aqui no personagem, eu preciso ir no script, ó, no move personagem. Eu vou declarar duas variáveis aqui, ó, que é um game object e um animation. O game object é o FBX que tem animação e o animation é o objeto da animação mesmo que existe lá dentro do 3D Max, né? É o componente do animador dele. Então, quando eu atualizar aqui o meu script, ó, só de eu ter declarado lá aquelas duas variáveis, né, como públicas, eu já vou enxergar elas aqui no meu script. Então eu preciso já associar o jogador ao FBX, né, e a animação ao componente de animação dele. Então o jogador é um objeto que está ali na cena, né? É esse cara aqui, ó, o felpudo player. E o animation é o felpudo player também, que ele sai do FBX com o mesmo nome do modelo, né? Então eles já estão associados aqui. No evento start, eu falo para ele dar um get componente e pegar o componente de animação. E agora é simples, agora com uma linha de comando você consegue disparar a animação dele, tá? Então eu substituo o evento do input, que ele estava só pulando, por esse pedaço de código aqui, ó. Então quando ele apertar o botão jump, okay, se o personagem estiver no chão, ele vai disparar a animação play, é a animação jump. Se ele não estiver no chão, ele vai pegar ali o evento horizontal e vertical. Se ele não estiver rodando a animação do play, ele dispara a animação dele andando. Se o Character Controller voltar para o chão, ele dispara a animação dele parado. Ok? Então, apertei para os lados, ele está walk. O espaço ele dá o jump. Ok?
Deixa eu aumentar o tamanho do plano aqui. Essa é a forma mais simples de se implementar em uma jogabilidade, né, terceira pessoa em um personagem, que é se apertar para cima e para baixo, ele para frente e para trás, direita e esquerda, ele gira o objeto, tá? Com isso, já dependendo do game que você está fazendo, isso aqui já funciona, tá? Porque se você prender a câmera atrás do personagem, isso aqui já vai funcionar. Só que no caso, para um game de terceira pessoa, seria mais legal você fazer um movimento um pouco diferente, né? Quando você aperta para baixo, o personagem vem para baixo, para cima ele vai para cima, independente de onde ele estiver. Então eu vou fazer uma alteração aqui no código, ó. Eu vou trocar totalmente o código. Esse código é um pouco grande, envolve um pouco de matemática, tá? Envolve bastante matemática, na verdade, né? Então eu vou deixar ele aqui. Eu vou trocar aqui as variáveis que eu estou inicializando e eu vou trocar esse bloco inteiro aqui do update, tá? Na verdade o que ele está fazendo é basicamente a mesma coisa, com as animações. A única diferença é que antes de aplicar a direção do movimento, ele normaliza a direção do vetor do personagem de acordo com a câmera, onde a câmera tá? Esse pedaço de código, eu confesso que eu acho ele bem complexo, assim, bem complicado. Eu peguei isso, na verdade, do Character Controller, do Third Person Controller, que vem no Standard Assets da Unity 5. Tá? Então eu copiei alguns pedaços do script de lá e ele tem a matemática e funciona, tá? Se você ver, tá bem parecido, mas na verdade procure não entender muito essa matemática aqui, tá? O script tá aí para vocês baixarem e copiarem, tá? Você vai ver que o resultado dessa outra matemática aqui, ó, é um controle ali do personagem bem melhor, bem mais intuitivo, né? Você aperta para baixo, ele vem para baixo, para cima, ele vai para cima, e você vai perceber que se você movimentar a câmera de lugar, de qualquer lugar que a câmera tiver, isso vai acontecer, tá? Então, para a realidade aumentada, isso é importante, porque você vai estar mexendo a câmera de lugar o tempo todo, tá? Então, isso vai dar uma jogabilidade mais legal. Se você pegar os games aí, o Super Mario 64, o Banjo-Kazooie ou o Castelo de Ilusões pro iPad novo, pode ver que o Character Controller dele ali é totalmente baseado nisso daqui, tá? Então, o código é um pouco complexo aí. Entendendo as aulas anteriores, vocês vão entender bastante desse código aqui. O resto é entender a matemática de como isso tudo está acontecendo, tá? Então, depois que você configurou isso tudo, ó, vamos criar um prefab também desse jogador aqui, ó. Eu vou arrastar o node inteiro aqui para a aba Assets, né? Então eu tenho um prefab ali do meu jogador. Se eu for fazer um game com outras cenas, né? Basta eu criar esse prefab aqui. Ok? Então isso fica bem mais fácil para a gente trabalhar com o nosso game. No caso, se eu for fazer um monte de fases, né? For montar um monte de levels diferentes, eu não preciso criar toda essa configuração de novo aí. Ok? Vou deletar ele por enquanto aqui.
Eu vou agora então, eu vou remover esse plano aqui e vou visualizar de novo aqui o meu cenário. E agora eu vou fazer ajustes no cenário aqui. Tá? Eu vou montar o meu level aqui agora, tá? Então eu vou selecionar essa plataforma aqui e usando o Ctrl D eu consigo ir duplicando essa plataforma e criando outras aqui. Então só com Move, Rotate, Scale eu vou criar alguns novos objetos aqui, né? Vou instanciar também alguns itens. Para posicionar ele, ó, você pode usar esse gizmo aqui. Ó, você clicando nos eixos do gizmo aqui do lado, você consegue ver ele de frente, de lado, de cima. Isso vai te ajudar a posicionar os objetos. E o F é o atalho que você dá o zoom no objeto, tá? Ou 2 cliques dele na hierarquia. Aqui também eu vou dar um ajuste na minha luz, tá? Vou resetar ela aqui. Lembra que agora na Unity 5, só posicionando aqui a direção da luz, ó, você vai arrumar a iluminação ambiente da cena e a luz direcional aqui, tá? Então eu vou só deixar ela bem posicionada aqui, com a rotação certinha. Eu vou duplicar mais uma vez a plataforma, vou criar uma plataforma no centro aqui. Ok? E agora, para organizar melhor a nossa cena, eu vou criar um novo objeto aqui, Ctrl Shift N. Ele vai chamar Node Cena. Todos os objetos da minha cena, eles vão estar dentro desse node, tá? É importante depois para a realidade aumentada, o game está todo dentro de um único objeto. Ó, tá vendo que eu desligo ele ali, a cena inteira desliga a visualização, né? Agora eu vou instanciar alguns itens aqui da peninha, tá? Vou instanciar eles em volta dessa plataforma aqui. Lembra que para arrumar eles aqui, ó, pode duplicar com Ctrl D, usar aqui o Helper ali em cima. Só clicar no eixo que você consegue ver de cima, de baixo, de frente, dos lados. Ok? Então eu coloquei aqui 12 objetos. Eles já são o prefab que tem o script configurado, né? Eu vou agora instanciar esse node das pedrinhas aqui. Para posicionar ele em cima da plataforma, ó, a gente pode usar o seguinte processo aqui. Ó. Eu faço ele ser filho
do mesh da plataforma e venho aqui zero a posição dele, por exemplo. Ó. Aí eu posso só posicionar ele aqui. Ajusto com a escala. Se quiser, depois eu posso quebrar a hierarquia. Eu posso fazer ele não ser filho mais, tá? Agora que ele já está posicionado. Mesma coisa com a estrela. Ó, faço ela ser filha do Node das pedras. Zero aqui o transform dela. Só posiciono. Ok? Se quiser, eu posso depois arrastar eles para fora, para eles não serem mais filhos. Todos os itens eu vou jogar eles dentro desse node. A luz também. Só vou deixar a câmera de fora que depois a gente vai trocar pela da realidade aumentada. Eu vou criar uma luz com o node da estrela selecionado. Você vai ver que ela vai virar filha do node estrela, tá? Essa luz eu vou configurar ela aqui, vou deixar ela amarela. Vou configurar o raio de alcance dela aqui, ó. E a intensidade dela. Ok, se eu executar. Você vai ver que a estrelinha está com a animação, mas a luz está parada no lugar, porque ela é filha do node que não tem animação, tá? Então, eu vou fazer a luz ser filha do mesh, que no mesh que tem a animação da posição dela, né? Então você pode ver que a luz agora ela tá com uma animaçãozinha ali. Ela está subindo e descendo, acompanhando o objeto, ok? Então essa é a nossa cena montada. Eu preciso instanciar um jogador aqui, um felpudo. Vou posicionar aqui o prefab. E eu vou ver quando eu executar o jogo, ó, ele está caindo, ele está atravessando o chão ali. Preciso adicionar um componente no piso aqui, ó, que é o Mesh Collider. Ok? Então quando eu rodar o jogo, pode ver que ele está segurando o personagem ali, ó. O personagem ainda está invadindo ali os outros objetos, né? Então vamos adicionar um colisor em cada um deles ali. Eu vou antes só colocar o meu componente aqui, o prefab do felpudo, como filho do node da cena. Vou ajustar um pouquinho o tamanho dele aqui. Ok. Então preciso só selecionar aqui a plataforma e adicionar também o componente, o Mesh Collider, em cada uma delas. Ok? Eu preciso agora aplicar os colisores nos itens, ok? Seleciono o prefab da peninha e vou adicionar dessa vez o Box Collider, ok? Ele é um colisor um pouquinho mais levinho ali, para esse caso vai funcionar melhor. Repara o seguinte, ó, o box de colisão dele ficou muito grande aqui, eu gostaria de dar uma ajustadinha ali. Quando eu seleciono o prefab e altero aqui o tamanho do colisor, eu não consigo enxergar o tamanho dele, tá? Quando eu seleciono um de volta, eu vejo que ele foi alterado, ok?
Então eu teria que vir aqui no prefab, alterar o valor dele, que aí todos os objetos estariam alterados, o tamanho do box de colisão dele. Ok? No caso aqui eu poderia mexer até nesses valores aqui. Vou selecionar o prefab do ovinho e da estrela. Também vou aplicar o Box Collider. Aqui no ovo, ó, eu vou fazer de um jeito um pouco diferente, menos dificultoso do que eu fiz a peninha. Tá vendo quando eu altero o valor aqui no item mesmo? Agora eu não estou com o prefab selecionado, eu estou com o item instanciado na cena. Quando eu altero o parâmetro dele, pode ver que fica em negrito aqui os parâmetros, tá? Quer dizer que os parâmetros não são os originais do prefab. Eu só estou fazendo isso por aqui porque eu consigo enxergar o box ali do colisor, ok? Depois que eu acabar de editar ele aqui, eu posso copiar os valores dele e colar lá no prefab. Então, acabei de editar, vem aqui, ó, copio o componente, vou lá no meu prefab, colo os valores do componente. Agora você vai ver que todas as instâncias estão com o mesmo valor, né? E se eu quiser eu posso voltar aqui, ó, no primeiro item e dar um revert to prefab. Ó, ele volta os valores originais. Pode ver que sumiu o negrito ali. Ok? A mesma coisa eu vou fazer com as peninhas aqui. Eu vou configurar uma delas aqui. Eu consigo visualizar a colisão, né? Aqui na view mesmo. Eu vou lá, copio componente, vou lá no prefab e passo componente values. Ok? Todas elas agora estão com a colisão igual. Quando eu executar o game aqui, ó, eu vou ver que eu não estou atravessando mais os objetos. Pode ver que tem uma colisão neles aqui. Ok? Eu preciso, no meu colisor, sempre ligar esse is-trigger. Quando for para eu passar e pegar o objeto ou entrar no colisor, né? Eu ligo o trigger, que ele não barra o personagem passar aqui, né? Ele só usa o colisor para fazer as detecções, na verdade. No caso, para a gente pegar os itens, né? Ok? Então, alguns objetos têm o trigger, outros não vão ter, mas todos têm o colisor, né? Agora a gente vai colocar aqui um sistema de partícula para simular um fogo, né? Que aí ele não consegue pegar a estrelinha enquanto o fogo estiver aqui. A partir do momento que o fogo sumir, ele consegue pegar a estrela, tá? Então para isso eu vou importar aqui, eu vou vir em Assets, Particles. E vou importar o Particle Systems, tá? Pode importar o pacote inteiro aqui. Que ele já vai vir um monte de assets aqui que a gente vai precisar futuramente, não só as partículas, tá? Então eu vou ver que ele tem uma pasta nova aqui, e dentro dessa pasta você tem um Particle Systems, e tem um prefab aqui, ó. A gente agora vai usar esse Fire Mobile, ok? Ele vai fazer uma fogueirinha ali no meio. Então eu vou instanciar ele dentro aqui do meu node cena, ok? Pode ver que ele está aqui como filho, né? Vamos só zerar aqui a posição dele e posicionar ele aqui.
ok? Eu vou adicionar um componente aqui, um Box Collider, porque quando ele encostar na fogueira aqui, ele vai tomar uma porrada, né? Se quiser pode ajustar ele para ele ficar maior aqui. Quando eu mandar executar a minha cena aqui, precisa ligar o trigger dele, né? Vamos salvar o projeto, cena. E quando eu executar ele aqui, ó, você vai ver que o foguinho ele aparece, né? Só que depois de alguns segundos, você vai ver que ele vai morrer, ele vai sumir. Ok? Esse prefab aqui, ele tem um script que ele mata a partícula depois de alguns segundos ali que ela foi criada. Ok? Então eu seleciono ele ali, só desligar aqui, ó, esse Particle System Destroyer. É legal depois você dar uma olhada em como ele funciona ali para aplicar nos seus objetos, né, também. Ok? Então o fogo ele fica aqui para sempre até eu mesmo ir lá e destruir ele. Ok? Isso a gente vai fazer depois pela programação. Depois que ele pegar todos os itens da cena, o fogo some e aí ele pega a estrela e acaba a fase. Ok? Agora a gente vai criar partículas do zero, tá? Aqui eu usei um prefab, né? Uma partícula pronta. Agora eu vou criar uma partícula nova aqui e vou configurar ela do zero. Então eu vou lá dar um Create Particle System e aí ele vai me dar aqui um emissor de partícula padrão, tá? Aqui eu tenho a duração da emissão da partícula, o tempo que a partícula vai existir no mundo, ok? Você tem esse botãozinho para simular aqui embaixo. Às vezes é legal deselecionar e selecionar ela de novo, que aí você consegue simular ela aqui, ó. Ok? Se você deixar ligado aqui o looping, ela fica emitindo constantemente. É melhor para você ir testando, depois você desliga o looping ali, ela emite uma vez só. Aqui o shape é a forma de emissão dele, tá? Eu vou deixar no caso aqui um box mesmo e 000, então ele vai emitir a partir de um ponto ali, ok? O rate é o tanto de partícula que ele vai emitir de cada vez e a velocidade da partícula, ok? Então tem que ir configurando esses valores aqui até você chegar num preset legal para sua partícula aí. Okay? No caso eu vou criar mais 3 partículas que elas vão servir para quando a gente pegar o ovo, a estrela ou a peninha. Okay? No final eu desliguei ali o looping. Ó, quando eu simular ela aqui, pode ver que ela só dá uma espirrada ali. Ela está indo para baixo, ó. Tá. Ok? Então esse aqui é a minha partículazinha ali. Quando eu instanciar ela no mundo, ela vai fazer isso aqui. Ela vai espirrar ali algumas partículas, ok? Essa partícula aqui vai ser quando você pegar o ovo. Então eu vou deixar ela azul. Vou só zerar ela aqui. Dar um nome para ela. Duplico a minha partícula aqui com o Ctrl D. Essa aqui vai ser a partícula pena. Eu só vou trocar a cor dela, tá?
Poderia colocar uma textura, fazer o que quiser, né? Vai ser um outro objeto totalmente diferente. Ok? Então vai ser essa rosa aqui. E eu vou duplicar de novo. Vai ser a partícula quando você pegar a estrelinha. Eu vou aumentar só a duração dela aqui, ó, da emissão, que ela vai ser emitida por mais tempo ali. E o tempo de vida dela. Ok? Então eu vou ter aqui 3 objetos na minha cena. O que eu vou fazer com eles aqui vai ser criar um prefab com cada um. Quando eu pegar o objeto, eu deleto o objeto e crio um prefab na minha cena. Então eu vou criar aqui, vou arrastar e vou criar o prefab partícula estrela, prefab partícula pena e partícula ovo. Ok? Vou deletar aqui da minha cena as partículas, tá? Não preciso delas aqui agora. Então a gente vai fazer agora os eventos. Quando você passar no objeto ali, ele vai apagar o objeto e vai criar o node da partícula no lugar. Ok? Então para isso, ó, vamos declarar aqui 4 game objects, tá? Que são essas partículas aí, a fogueira e as 3 partículas que a gente criou. E eu preciso desse evento aqui, ó. OnTriggerEnter, quer dizer, quando o personagem entrar em alguma coisa. Essa outra coisa ela tem que ter uma tag ovo. Ele vai instanciar uma partícula ovo na posição e rotação desse objeto e vai criar e vai destruir esse objeto depois, ok? Então, você vê que aquele pedacinho de código ali, eu preciso só associar quem é a partícula e quem é a fogueira, né? Então eu venho aqui no meu script e assimilo aqui, ó. Cenas não, assets, né? Partícula ovo, pena. Ok? Então só associei eles ali. Então, o evento de colisão, ele está verificando a colisão do objeto pela tag, né? A tag é esse parâmetro aqui, ó, quando eu seleciono o prefab, você vai ver que ele já tem várias tags listadas, né? No caso, eu posso vir nessa janela aqui, ó, ou por aqui pelo Project Settings, ó, Tags e Layers, e criar as tags que eu quiser, tá? Então eu vou criar os nomes ali para ele comparar as colisões, né? Igual eu estou usando lá no evento que eu estou entrando na colisão, ok? Então eu criei uma tag nova ali, até um buraco, que a gente vai usar depois quando ele cair da plataforma. Cada prefab aqui eu vou associar a uma dessas tags. Ok? A fogueira também, que depois eu vou fazer o evento para ele tomar uma pancada, né? Então agora, ó, quando eu pegar a peninha, que foi o primeiro que eu já deixei ali programado, ó, ele deu um active false na peninha e instanciou o prefab da partícula, né? Mesma coisa, ó, com os ovos.
com a estrela, ok? Pode ver que as partículas elas foram criadas e elas permanecem na cena. A gente vai precisar depois criar um script nelas para remover elas da cena. Só para facilitar um pouco a visualização aqui, até enquanto a gente testa o jogo, né? Eu vou fazer um pequeno script aqui para a câmera acompanhar o personagem, tá? Então eu vou selecionar a câmera, vou criar um novo script nela. Vai ser o movimento da câmera. Então esse script ele só vai ter dois comandinhos aqui, ó. Na função start, eu vou criar aqui duas variáveis, o GameObject que é o jogador e um vetor de 3 posições. No evento start, ele vai receber o transform da câmera menos o transform do jogador, e no update ele vai atualizar a posição da câmera de acordo com a posição do jogador mais esse offset. Okay? Ele só vai ver a diferença da distância ali e atualizando em cada evento do update, tá? Precisa ir lá na câmera e associar o node jogador para a câmera saber que objeto que ela vai acompanhar, né? No caso eu peguei o node que tem o Character Controller, né? Eu vou só posicionar a câmera inicialmente aqui. Ok, então a câmera está acompanhando agora o jogador, fica mais fácil aqui para a gente ver onde a gente está indo, né? Os eventos de colisão estão funcionando. Agora eu vou adicionar o node, o evento que vai fazer ele tomar uma porrada quando ele encostar no fogo aqui. Então a gente vai lá no script. Ó, o fogo está associado com a tag fogueira, né? Então nesse evento aqui, ó, eu preciso jogar essa função e essa função fora aqui, ó. Preciso declarar também esse float aqui, ó, conta pisca, que vai contar quantas vezes ele vai piscar quando ele tomar a pancada, tá? Então vamos ver como que ele vai, o que vai acontecer aqui. Ó, quando ele colidir com o node fogueira, ó, ele empurra o personagem para trás em Z negativo, tá? E faz ele piscar. Depois a gente vai adicionar um som também. Mas a única coisa que ele faz é empurrar o personagem para trás e repetir aquela função lá para fazer ele piscar várias vezes, tá? Então, ó, quando ele entrar nesse evento aqui, ele chama essa função aqui uma vez e ele dá um move vetor3.back, seria o Z negativo dele ali, ok? Então, quando ele faz isso aqui, ele invoca essa função aqui, que vai ser repetida até o conta-pisca chegar em 7. Ok? Cada vez que entrar aqui, ele muda o ativo do personagem, né? Ele desliga e liga lá o hidden do personagem. E quando chegar em 7, ele cancela esse bloco aí com esse cancel invoke. Ok? Então, se eu aumentasse ali aquele 7, ele piscaria por mais tempo, né? Ok? Então é uma forma bem rápida aí de você dar uma resposta ali de uma porrada, por exemplo, no jogo, tá?
Vocês viram que mesmo com a fogueira ali, ó, às vezes ele pega a estrela, né? Que ele encosta na estrela e entra no evento da estrela. Então, para isso não acontecer, vamos criar uma outra variável aqui, ó, um bool. Ok, ele começa negativo, né? Ele começa false. E aí você fala assim, ó, ele só pega a estrela aqui, ó, se o if pode pegar star for positivo, né? Só quando esse cara for positivo ele vai entrar nessa chave e vai executar essa função aqui. Ok? Só que lembra que como a variável começa negativa, né? Você precisa de uma chamada ali para fazer ela ficar positiva também. Ó, pode ver que por enquanto ele só não está pegando a estrela. Para a variável ficar positiva, eu preciso contar quantos objetos ele pegou e setar ela para true. Agora vamos criar um evento que vai contar quantos objetos ele pega na cena e verifica, né, se ele já acabou de pegar todos os objetos e seta a variável da estrela lá, pode pegar star para true, né? Então eu vou declarar uma outra variável aqui, número objetos, pode ser um número inteiro mesmo. E aí eu vou criar essa funçãozinha aqui, ó, verifica pick objetos. Essa função vai ser chamada toda vez que você pegar um objeto. Enquanto o número for menor que 15, quando o número for maior que 15, aliás, ele seta a variável para true e destrói a partícula da fogueira, né? O objeto da fogueira. Cada item que você pegar, você tem que ter essas duas chamadas aqui. Incrementar o número de objetos e chamar a função verifica pick objetos. Ok? Quando pega o ovo, quando pega a estrela. Então agora cada vez que você pegar um objeto, aquela variável, ó, então ele está tomando a porrada, não consegue pegar a estrela. Ok? Cada item que você pegar, ele vai aumentar o conta itens, né, até ele chegar em 15. Quando ele for 16, ele mata a partícula do fogo. Ó, 15. Se é maior que 15, ó, ele deletou a fogueira. Aí você consegue pegar a estrela. Ok? Eu preciso agora adicionar o evento para ele recarregar a fase depois que você pegar a estrela. Então no evento aqui, quando você pega a estrela, eu vou chamar invoke, vou chamar essa função carrega fase depois de 3 segundos. Ó, vai ser uma outra funçãozinha que a gente vai criar aqui, ó, ela vai chamar carrega fase e ela vai chamar essa linha aqui, ó, application.loadLevel, o nome da nossa cena, tá? O nome da cena que a gente salvou lá na pasta assets. Então, vou testar de novo o game, vou pegar aqui os 16 objetos, ó. Sumiu a fogueira, pode pegar a estrela, virou true, peguei a estrela, 3 segundos depois ele recarregou o level para mim. Ele deu uma mudança na iluminação porque a gente precisa ajustar uma configuração aqui na Unity agora. Como a Unity tem um sistema de pré-iluminar a sua cena, a gente vai precisar desligar essa opção para ele não dar aquela diferença na iluminação. Tá? Então, você vem aqui nessa opção, ó, Window, Lightning, desliga aqui, ó, Continuous Baking e dá um Build. Ok? Então ele faz uma vez só para a iluminação da cena e já era. Como é o mesmo level, ele não vai mudar nada. Vou testar de novo aqui, ó. Peguei a estrelinha.
3 segundos depois ele recarregou a cena. Pode ver que a iluminação permanece a mesma, ok? Agora a gente vai criar um evento para quando ele cair da plataforma, ele recarregar a cena, né? Ele morre e recarrega a cena. Então para isso eu vou adicionar um novo node aqui na minha cena, um cubo. Ele vai ser filho do node cena, né? Então eu vou só ajustar ele aqui, eu vou deixar ele bem grande aqui, tá? Para quando o personagem cair não ter como ele não encostar nele. E a tag dele aqui vai ser buraco, ok? Para ele não aparecer, eu posso deletar aqui, ó, esse componente, ó, Mesh Filter e o Mesh Render. Ok? Ficou só o Box Collider ali dele. Ele só tem agora uma posição e um Box Collider e a tag buraco. Ok? Tenho que ligar também a opção Trigger, né? Então o que vai acontecer? Eu vou pegar essa mesma função aqui e jogar ela dentro dessa chamada aqui, ó, quando ele encostar no buraco. Aqui eu não desliguei não liguei a opção Trigger, né? Por isso que ele não atravessou. Dá como se ele não tivesse nem encostado, né? Ó, ele encostou imediatamente, ele já recarregou o level. Vamos fazer ele esperar um pouquinho, né? Para dar o efeito que ele está caindo ali. Então, ao invés de eu pegar essa chamada direto, ó, eu copio essa chamadinha aqui, ó. Invoke, chama a função que recarrega a fase. Depois de 2 segundos, vai. Ele cai, encosta no colisor, 2 segundos depois ele recarrega a cena. Então a gente vai ver aqui no game que quando eu estou pegando cada item, ele está criando a partícula do item, né? Ele instancia a partícula na cena. Mas aí a partícula é executada e depois ela continua na cena, né? Então a gente poderia fazer aqui para resolver isso é criar um script na partícula, adicionar um script nela e fazer ele remover o objeto depois de alguns segundos, né? Então eu vou criar um novo script, esse mata partícula aqui. E aí na hora que ele for executado, né, no evento start, ó, depois de 3 segundos, ele chama uma vez o evento aqui, ó, mata particle. Ok? E ele dá um destroy, apaga o objeto. Vou só adicionar o mesmo script nas outras duas partículas aqui, na aba dos assets, né? No prefab. Ok? Pode adicionar o mesmo script. Então agora a gente vai ver aqui, ó, quando eu pegar o item, ele aparece a partícula ali na aba da hierarquia, você consegue ver, né? Alguns segundos depois ela morre, né? Ok? A do ovinho também. Então agora vamos adicionar os sons e a música de fundo no game. Lá na pasta dos arquivos, ó, tem uma pastinha aqui que é essas sons e músicas. Ok? Tem um monte de MP3 lá. A gente vai copiar essa pasta
ou arrastar ela aqui para o Assets. Ok? Ele carregou os MP3 aqui dentro do projeto. Consigo tocar eles aqui. Então vamos lá no nosso script. Eu vou declarar aqui alguns objetos, ó, audio clip, ok? Que vão ser todos os sons que eu vou ter no jogo. Então, quando eu recarregar o meu script aqui, ó, eu vou ver que ele vai ter essas variáveis declaradas aqui, né? Eu só vou associar cada uma ao seu respectivo som. Então, esses três são os sons quando eu pegar os itens. O hit é quando ele encostar no fogo. Esse é quando ele pegar a estrelinha. Esse é quando cair no buraco. E esse é quando a fogueira sumir, né? E esse é quando ele pular. Com essa linha aqui, a gente consegue disparar o som, ok? Então ele vai dar um get componente, vai pegar o audio source e vai dar um play no som que a gente declarou lá. Esse outro parâmetro aí é o volume do som, ok? Então dentro de cada laço ali, cada if de cada evento eu vou ter que associar. Quando ele pegar os itens, quando ele cair no buraco, quando ele pegar mais que 15 objetos, tá? Que vai sumir a estrela. E aqui quando ele apertar o botão Jump, que é o som dele pulando. Pode ver que ele deu um erro aqui na hora que ele dá esse get componente, tá? Porque eu não adicionei esse componente no objeto que está rodando o script, né? Então deixa ele selecionado aqui, vai lá, adiciona outro componente, audio source. Ok? Agora a gente precisa só colocar uma música no fundo. É só selecionar aqui o componente do audio source e mandar ele carregar esse audio clip aqui, ó, som fundo. Ele já vai executar a música aqui, ó.
Então, para fazer uma revisão, esse aqui é o nosso projeto final, né? A gente aprendeu a carregar os modelos que a gente tinha, que foram feitos no 3D Studio Max, a importar eles na Unity, configurar as animações, implementar a modificação a movimentação do jogador, pegar os itens, implementar umas funções aí dele tomar uma porrada, dele cair no buraco. Ok? Já colocamos aí um desafio no jogo, uma jogabilidade, né? Então, se fosse um game para um desktop assim, o projeto teria finalizado aqui, né? Agora o que eu quero fazer é, na verdade, colocar ele no iPad, né? Ou no iPhone e colocar ele na realidade aumentada. Então, para isso, eu vou dar uma salvada aqui no projeto. É legal fazer um backup do projeto nessa hora. Eu venho aqui no Build Settings e eu vou mudar aqui a plataforma para iOS, ó. Seleciono aqui iOS e dou um Switch Platform. Quando você fizer isso, ele vai converter um monte de arquivo do projeto para outra plataforma, tá? Para a gente continuar trabalhando aqui com o joystick e compilar. Isso aqui pode demorar e até no meu computador demorou por volta de uns 10 minutos para fazer essa conversão, tá? Então dá um Switch Platform aí e espera até ele terminar. Então, depois que ele acabou de converter o projeto aqui, eu vou criar o joystick, né? Eu tenho que vir nessa pasta Standard Assets. Eu tenho um prefab aqui, ó, Mobile Single Joystick, ok? Então eu vou criar esse prefab. Ó, ele cria esse node gigante aqui na cena, tá? Que é o nosso joystick. Você pode ver as propriedades dele aqui dentro do node. Ó, essa é a nossa cena e o joystick está aqui, tá? Então selecionando ele aqui eu tenho algumas propriedades dele aqui. E eu tenho os dois componentes aqui, ó, que são o jump e o joystick, tá? A gente pode trocar a textura do botão. Ok, tanto da movimentação quanto do pulo ali, né, da ação. Se eu compilar o meu projeto, você vai ver que eles já estão aparecendo aqui, ok? Vamos então aprender como que a gente troca esse gráfico aí do botão. Eu vou lá na pasta dos assets, eu tenho aqui a pastinha botões joystick, tá? São só esses PNGs. Eles estão em 128 por 128 pixels. Vou copiar esses botões aqui. Importei eles para o meu projeto, tá? Eu só preciso ir nessas texturas e trocar a configuração delas aqui, ó, para Sprite, 2D e UI, tá? Que o projeto da Unity vai ver isso daí como um elemento de interface, né? Não como uma textura. E aí ele vai deixar a gente carregar esses botões aqui dentro, ó. Então você seleciona lá o componente do joystick, Source Image, botão direito e o botão File, né? Ok? Eles já estão aparecendo aqui. A gente só precisa arrumar a posição deles e o tamanho, ok? Então eu venho aqui no Mobile Joystick. Aqui eu consigo arrumar a referência dele, a origem dele, ok? Eu vou deixar ele na esquerda embaixo, 128 por 128. O outro vai estar alinhado na direita e abaixo. Posição em X dele negativa, né? 128 e o tamanho também 128 por 128.
ok? Então os tamanhos deles estão ajustados aqui. E lembra que a referência, independente do tamanho da tela, vai ser sempre alinhado na esquerda e abaixo, ou na direita e abaixo. Eu quero só colocar um outro botãozinho aqui, que vai ser um botão de fundo, tá? Então eu vou duplicar esse joystick aqui. Ele vai chamar botão direito BG, tá? Eu vou trocar a textura do fundo dele aqui. A textura do fundo eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dela. Ó, pode ver que ela está aparecendo por cima aqui, né? Vamos trocar a ordem deles aqui na hierarquia. Cuidado para não quebrar o link aqui, ó. Só deixa ele abaixo aqui. Melhor ir para cima aqui, ó. Ok? Então a gente tem dois botões, um em cima do outro. Aqui o de trás está um pouquinho maior. Pode ver que ele deu um erro aqui, ó. Ele falou que já tinha um input registrado. Esse background aqui, eu vou desligar o script dele, que ele não precisa registrar, porque ele só vai ficar lá de referência, né? Ok? Então eu tenho aqui o joystick. Pode ver que se eu clicar nele, ele vai ficar desalinhado aqui, tá? Preciso ir nesse script aqui do joystick, ó, editar o script e trocar essa função de onEnable para start. Pode converter que ele vai dar um aviso aqui do script. E aí quando você executar, você já vai estar já está com o joystick funcionando aqui, ok? Então, por enquanto, a gente só criou o joystick e ele está funcionando aqui, né? Ele está sendo arrastado. Você pode ver que a movimentação dele, aqui a limitação dele é um quadrado, tá? Você pode até configurar ele para ir só na horizontal, só na vertical. Mas o que eu quero fazer aqui é travar o limite dele em um círculo, ok? Para ter uma movimentação ali mais de game de plataforma, né? Então, para fazer isso, ó, eu vou vir nessa função drag aqui. Eu vou substituir ela só por essa outra função aqui, ok? Então a matemática dessa função aqui agora vai travar, pode ver que essa linha aí, Transform Position, Clamp, Magnitude, ela vai travar, ela tem uma matemática ali, que se você entender, ela vai travar num círculo ali, ok? Então você pode ver que agora o joystick, ó, na hora que eu arrastar ele, ele não está mais limitado numa área retangular e sim num círculo, ok? Agora a gente precisa saber como que vai associar esse movimento dele aqui ao personagem, né? E substituir o input do teclado, na verdade. Agora o input não vai ser mais pelo teclado, vai ser pelo joystick aqui. Então, para atribuir o valor da movimentação do joystick ao personagem, né, o movimento do personagem, eu vou ter que editar isso lá no meu script, tá? Eu vou importar aqui o Standard Assets Cross Platform Input, ok? E a única coisa que eu tenho que fazer, na verdade, é substituir os inputs do teclado, tá? Dá um find aqui, ó, vê onde ele tem input. Onde tem input get axis, você vai substituir ali por cross platform input manager, ok? Então isso é o que você vai usar aqui para pegar o eixo da horizontal e da vertical. E o get button, o jump também já está associado lá por padrão no botão, né? Eu só vou trocar aqui o get axis na hora
dele verificar a animação, ó, ele só vê se o joystick está zerado, tá, o horizontal e vertical, e volta para a animação do idle ali, ok? Então se eu executar aqui o game, então agora que a gente fechou o projeto, eu só preciso integrar a parte da realidade aumentada, tá? Para isso eu vou usar o SDK da Vuforia, tá? Vem aqui no site da Vuforia, developer.vuforia.com, cria um login, tá? Você vai vir aqui nessa aba aqui, ó, Develop. Eu vou adicionar uma licença, que é como se fosse um ID para o meu aplicativo. Vou seguindo os passos aqui, ó, confirmo, aceito lá os termos de uso. Ok? Então eu criei aqui um license key, que é o ID do meu aplicativo. Ele gerou um número aqui para mim, tá? Nessa aba Target Manager é onde eu vou adicionar a minha imagem da realidade aumentada. Então eu vou criar aqui um database, um nome aqui, ó. Nosso vai ser esse Felpudo Adventure. Vou selecionar aqui o ID dele, né? E ele vai estar com o marcador no device. Então, eu criei aqui um novo marcador, né? Eu vou dar um add target e vou carregar aqui dentro. O tipo de marcador vai ser o single image e eu vou dar aqui um browse e selecionar a minha imagem do cartão, a imagem que eu vou usar no meu cartão. Esse parâmetro widget é a largura do seu projeto, a largura em unidades da Unity. Eu vou deixar 5 aqui, que é mais ou menos o tamanho da minha cena ali da Unity, tá? Então, adicionei ali o novo target, tá? Pode ver que ele deu uns 5 estrelas ali. Quer dizer que a marcação dele é boa. Ele tem vários níveis de contraste na imagem que facilita a identificação. Se você ligar aqui, ó, Show Features, ele te mostra onde são esses pontos de contraste, tá? Então a aumentação dele aí, esse aumentable dele, ficou bom, né? Se você colocar uma imagem muito lisa, simétrica, ele vai dar algumas falhas ali, né? Então a única coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, é selecionar esse target e dar um download o projeto da Unity, ok? Ele vai me dar um asset da Unity que eu vou importar no meu projeto. Ok, esse Unity Package aqui. Eu preciso também vir aqui na aba Downloads e baixar a extensão da Unity, tá? É um pacotinho um pouquinho maior, que é todo o SDK da Vuforia, ok? O Image Target é só o meu marcador do meu projeto, ok? Então eu vou ter esses dois Unity Package aqui, que são os pacotes que eu vou importar lá dentro da Unity, ok? Lembra que eu tenho também que copiar esse número da licença que ele vai gerar aqui.
Então aqui na Unity, o que eu tenho que fazer é dar um Import Assets, Import Package, Custom Package. Aí eu vou importar primeiro o SDK da Vuforia, que é aquele pacote maior. Pode deixar todo mundo selecionado e dar um import. Pode ver que ele criou uma pasta lá com vários itens da Vuforia, né? E eu vou dar outro Import Custom Asset e vou importar o meu pacote lá do Image Target do Felpudo, né? Pode ver que eu tenho uma outra pastinha ali, é o Keycar, que é o meu marcador que eu acabei de subir lá pro portal, né? Então, o que eu preciso fazer aqui agora é substituir a minha câmera. Ó, eu posso deletar a câmera que eu tinha na minha cena. Vamos substituir essa câmera, ó, por um prefab que eu importei aqui do SDK da Vuforia, que é esse AR Câmera. Okay? Então é só criar esse prefab aqui. No Node do AR Câmera, eu preciso colocar o meu license key. E preciso ligar essa opção aqui, ó, Load Dataset Felpudo, e ativar ele. Ok? Só isso que você precisa fazer aqui para configurar a câmera. Se eu executar o projeto aqui, eu vou ver que no fundo ele já está carregando uma camada ali com a minha webcam. Ok? Agora eu vou adicionar o marcador que a gente criou lá, o nosso Image Target. Tá? Então eu vou criar um prefab aqui, que é um Image Target. E eu vou selecionar aqui, ó, o dataset é o Felpudo Adventure, que foi o Image Target que a gente criou. Pode ver que ali no meio da cena, ele já vai aparecer o nosso cartãozinho, tá? E ele vira um node aqui, né? Na minha hierarquia. A única coisa que eu preciso fazer aqui é pegar o node que está o nosso jogo, o node da cena que está tudo lá dentro, e falar para ele ser filho do Image Target. Ok? Se quiser eu posso posicionar. Se você der uma escala na sua cena, lembra que isso vai afetar alguns parâmetros, como a velocidade ali do personagem, tá? Então, lembra disso. Aqui eu vou escalonar para a gente conseguir ver melhor no cartão, tá? Mas pode ver que até a luz ali, como ela tem um parâmetro ali de alcance dela, tem a ver com alguns parâmetros globais, né? Pode ver que ela fica grande ainda. Então diminui ela na mão aqui. Pode dar alguma diferencinha essa escala aí. Então eu só estou colocando no meio do cartão para a gente enxergar ele aparecendo aqui, tá? Então o que vai acontecer? Quando ele detectar esse cartão, tudo que for filho desse Image Target vai aparecer. Ele vai dar um ativo lá e vai aparecer na cena. Ok? Então a hora que eu mostrar o cartão aqui, ó, o frame rate aqui, quando você rola ele na webcam, ele é um pouco lento, tá? Mas dá pra você testar. Então você vai ver que ele tá funcionando aqui. Você vai perceber que o reconhecimento, assim, o tracking é bem melhor na hora que ele compila pro iPad, né? Pro tablet.
ok? Agora eu vou compilar a aplicação para rodar no iPad, tá? Eu venho aqui no Build in Settings. Se eu deixar ele selecionado em iOS e for no Player Settings, eu tenho esse menu aqui que eu posso adicionar os ícones do aplicativo. Nessa aba aqui, ó, Other Settings, você tem esse Bundle Identifier, que você consegue associar ao Provisioning Profile que você criou lá no Developer Portal da Apple, né? E aí eu clico aqui no Build, ele vai pedir para eu dar um destino ali para a pasta do projeto, tá? Lembra que para executar esse projeto depois, você precisa ter o Xcode instalado na máquina e precisa ter um dispositivo, pelo menos um iPad ou um iPhone, para testar, porque ele não testa no desktop, depois que ele vira um projeto do iOS. Você vai dar o build, ele vai demorar um pouco, vai demorar uns 10 minutos aí também. Depois que ele terminar, pode fechar o projeto da Unity. E aí você vai ver lá no diretório que ele criou um projeto do Xcode, ok? Eu vou abrir esse Xcode Prod. Eu estou com o Xcode 6 instalado aqui. O iPad também está conectado na máquina. Você pode ver que ele vai aparecer aqui, ó, se ele estiver conectado e devidamente configurado para suas aplicações rodarem nele, né? Então, aqui você pode explorar um pouco o projeto que a Unity gera do Xcode, tá? Por esse menu aqui você consegue ter algumas configurações, ó, o Provisioning Profile, o nome do aplicativo, essas coisas você consegue ver nessa aba Info, tá? Clicando nessa setinha aqui você consegue ver o menu ali de ícones e Splash Screen, que é aquela tela que abre antes do aplicativo, né? Eu não vou ter que configurar nada aqui no Xcode, ok? Se ele já tiver com Provisioning Profile e o meu device ali ligado, é só clicar aqui no Play que ele já vai buildar a aplicação e rodar ela no seu aparelho, tá? Ele gera uns warnings aqui, não tem problema, principalmente quando você subir para a Apple Store, você vai ver que os warnings vão aumentar até, mas não tem problema, tá? Aqui ele indicou que o build foi feito e aí tem que rodar ele no iPad.